Olá, queridos, tudo bem com vocês? É sempre um privilégio, né, poder estarmos juntos, compartilhando da palavra do Senhor, nesses minutinhos que nós temos, né, nesses dias tão diferentes, no mínimo diferentes que nós temos vivido. Né, a palavra de Deus é o que vai nos nortear, né, a palavra de Deus é o que vai nos sustentar para que nós possamos viver uma vida aí íntegra, uma vida de vitória. Né? O tema desse tempo que nós vamos ter hoje, da palavra que nós vamos ter hoje, é guarde a sua fé. E o texto base está ali em 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 7, onde o apóstolo Paulo diz: combati o bom combate, terminei a corrida e guardei a fé. Esse texto ele é muito conhecido entre nós cristãos e principalmente muito utilizado ali em cerimônias de velório, funerais, né, enterros de cristãos, de amados, de amigos, né, que viveram uma vida aí íntegra, né? Então ele está muito ligado a isso, né? Ao fim da vida cristã, né? A pessoa que combateu o combate, foi firme ali na corrida e guardou a fé. E aí as pessoas acabam vendo ali, focando a fé como um fim em si mesmo, como algo ali do final da vida cristã. Ele guardou para o final. Mas nós que conhecemos aí a dinâmica do reino, né, a dinâmica da vida com o Senhor, sabemos que a fé ela é um elemento que envolve toda a vida cristã, né, não somente ali no final. No final também, né, guardar a fé, chegar no final ali com a nossa fé protegida, isso é um dos nossos objetivos. Mas, na verdade, tudo começa com a fé. Né? A fé ela vem antes de tudo. Em Efésios 2:8 diz: porque pela graça vocês são salvos, por meio da fé. E isso não vem de vocês, é dom de Deus. Então, né, ali em Efésios, o próprio apóstolo Paulo ele diz: olha só, vocês são salvos pela graça, mas é por meio da fé. Então, a fé é esse meio de ligação, né? É o que faz o elo, né? É o que nos liga à graça, né? E aí nós aceitamos ali a graça, a salvação, por meio da fé. Então, a fé é o início da vida cristã. Né? Ela é a porta, né? Eu creio primeiro eu creio no amor de Deus por mim, eu creio que Ele enviou o seu Filho Jesus para morrer e me dar vida, e aí eu creio que Ele ressuscitou e que Ele está vivo. Então esse é o começo da nossa vida cristã, a fé. Né? A fé é a porta de entrada para a vida cristã, mas não só a porta de entrada. É isso que nós temos que entender, que a fé ela é um elemento que está ali totalmente ligado a toda a nossa vida cristã. Ela está ali no final, como o apóstolo Paulo fala: eu guardei a fé, combati o bom combate. Ela está no início da vida cristã, quando ele diz que nós somos salvos pela graça por meio da fé. Então, eu recebo a salvação quando eu creio na graça, né? Quando eu tenho fé na graça do Senhor. Então, ela é a porta de entrada, ela está lá no final, mas não só isso, né? Todo o nosso relacionamento com Deus depende da fé. Tudo que nós vemos fazer, depois de recebermos a salvação, depois de conhecermos ao Senhor, essa tão grande redenção de Cristo, tudo que nós vemos fazer depois disso precisa ser por meio da fé. Né? Romanos 1,17 ele diz: porque a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito: o justo viverá pela fé. Olha só que incrível, gente, como a fé ela está ligada em toda a nossa jornada cristã. Né? Eu aceito a salvação pela graça por meio da fé. Então é a porta de entrada. Eu creio, Senhor. Eu creio no seu poder. Eu creio no seu amor. Eu creio que o Senhor morreu e ressuscitou e por isso eu sou salvo. Ela está lá no final, quando nós combatemos o bom combate e guardamos a nossa fé, mas ela está durante toda a nossa vida, porque lá em Romanos o próprio apóstolo Paulo ele fala: o justo viverá pela fé. Então a fé, ela tanto é a porta de entrada para o reino, mas ela também é um estilo de vida contínuo, né? Viver pela fé. Né? E é preciso ver uma vida diária de fé. Ele fala de fé em fé. Né? Nós precisamos crer
né, ter fé na bondade de Deus, né, todos os dias, no poder de Deus, quando nós necessitamos de um milagre, né, o nosso Deus é um Deus de poder e precisamos ter fé nisso. Nós precisamos ter fé na justiça de Deus. Quando somos injustiçados ou quando passamos por momentos, situações, nós não podemos procurar a nossa justiça própria. Temos que ter fé na justiça de Deus. Temos que ter fé no amor de Deus por nós. A fé é um elemento fundamental para a vida cristã. E principalmente nesse momento em que nós vivemos, queridos. É necessário nós vivemos uma vida de fé em fé. Todos os dias. A cada dia sai um decreto novo, sai aí uma nova direção, uma nova ordem, é um decreto do governador, aí depois vem ali o Supremo e dá uma outra ordem, o Supremo Tribunal Federal, e aí vem o prefeito, enfim, e nós precisamos ter fé no Senhor e viver uma vida de fé em fé, e crer que Ele é poderoso, ter fé no amor dEle, na justiça. E mais ainda, em Romanos, ali no capítulo 14, versículo 23, a parte B do versículo diz assim: e tudo o que não provém da fé é pecado. Olha só como é importante, gente. Eu estou trazendo esse primeiro tempo. É claro que esse é um assunto tão extenso, tão maravilhoso, que daria aí para nós ficarmos horas. Eu estou correndo aqui, dando pinceladas, porque eu quero trazer para nós, para você, para mim, a importância, a grandeza da fé na vida do cristão, na vida de nós que servimos ao Senhor. Então, a fé nos faz entrar no reino, a fé precisamos ter fé para completar, mas também precisamos ter fé dia após dia, viver por fé, porque tudo o que não provém da fé é pecado. E aí, gente, quando a gente lê aquele mesmo versículo, né, o primeiro versículo que nós lemos, nós temos que entender que a fé é o motivo de tudo, e não a fé é o fim. Né? Combati o bom combate, terminei a corrida, guardei a fé. A fé foi o fim. Porque na verdade poderia ser assim, ou é assim: eu combati o bom combate porque tive fé. Né? Eu terminei a corrida porque eu tive fé que o Senhor ia. Eu combati o bom combate porque eu tive a fé de que o Senhor ia me fazer vencer, que eu sou mais que vencedor. Eu terminei a corrida porque eu tive fé de que o Senhor iria me fazer terminar a corrida. E eu guardei a fé porque eu tive fé para guardar. Parece um contrassenso, parece algo, mas eu só tive fé, eu só guardei a fé porque eu tive fé. Entendem? Então a fé é o que nos faz mover, né? O que faz nós nos movermos, melhor dizendo, é a fé. E é por isso que a importância desse finalzinho do versículo, que é guardar a fé. A importância de guardar a fé. Só se combate um bom combate e só se termina a corrida de forma vitoriosa se nós guardarmos a nossa fé. E guardar a fé aqui tem o sentido de tomar conta, já sabemos, guardar, se pôr ali na frente, tomar conta, expressa um cuidado atento, né? Nós temos um cuidado maior com aquilo que é mais valioso e o sentido de reservar também, de manter estocada a fé, de guardar a fé para momentos difíceis, né, que vêm sobre todos nós. E nós estamos vivendo momentos difíceis, nós estamos vivendo dias difíceis. E nós precisamos ter guardado no nosso estoque, no nosso armário, lá no fundo do nosso coração, fé. Fé para os momentos difíceis. Fé para combater o bom combate. Fé para terminar a corrida, fé para viver. Então, nós precisamos guardar a nossa fé, precisamos reservar a nossa fé e guardar como um bem precioso. Né? E o próprio apóstolo Paulo, ele dá vários exemplos de pessoas que não guardaram a fé. Né? Ali em 1 Timóteo mesmo, ele fala de pessoas que apostataram da fé, pessoas que negaram a fé, pessoas que se desviaram da fé e até pessoas que perverteram a fé. Isso é terrível. E em 1 Timóteo 1,19, ele diz: mantenham a fé mantendo a fé e a boa consciência que alguns rejeitaram e por isso naufragaram na fé. Então ele diz que alguns rejeitaram ali a boa consciência, não mantiveram a fé, naufragaram na fé.
Naufragada é o sentido de que eles entraram numa embarcação e saíram rumo a uma jornada para chegar em um certo local, mas em determinado momento eles afundaram, eles não conseguiram concluir, chegar no destino final. Nós precisamos guardar a fé, para que nós não venhamos naufragar na fé. E como guardar a fé? Como? Né? Tem diversos exemplos, mas a gente pode ver ali o exemplo de Daniel. Né? O Daniel é o exemplo de um jovem, de um rapaz, de uma pessoa que guardou a sua fé. Né? Quando ali o rei Nabucodonosor levou o povo de Israel cativo, né, para a Babilônia, e lá eles não tinham igreja, não tinha templo, lá eles não podiam orar, né? Lá eles viviam um sistema babilônico de imoralidade, de idolatria. E olha só que coisa, né? Olha o sistema que nós vivemos hoje, queridos. Né? De imoralidade, de idolatria, de perverter o que é certo e o que é errado. Nós não podemos ir para a igreja, né? Estamos aí impedidos de ir para a igreja, enfim. E ali, em Daniel, já estou acabando aqui, em Daniel, capítulo 1, nos versículos 5 e no versículo 8, diz assim: de sua própria mesa, o rei designou-lhes uma porção diária de comida e de vinho. Eles receberiam um treinamento durante 3 anos e depois disso passariam a servir ao rei. No versículo 8 diz: Daniel, contudo, decidiu não se contaminar com a comida e com o vinho do rei e pediu ao chefe dos oficiais permissão para se abster deles. O resto da história já é muito conhecido, né? Depois o oficial do rei voltou lá e viu que Daniel a aparência dele estava melhor do que aqueles que tinham se alimentado com os manjares ali do rei. E esse texto ele é muito além de comida. Ele não só diz sobre comida, mas ele diz sobre um estilo de vida. Daniel rejeitou o estilo de vida do sistema babilônico. O que o inimigo oferecia, todo aquele sistema, toda aquela perversidade, Daniel rejeitou. Ele guardou o coração. Se você quer guardar no seu coração, não se contamine, não se torne impuro com a comida oferecida pelo sistema desse mundo. Né? Viva a cultura do reino. Nós estamos vivendo aí dias difíceis, né, de muita imoralidade, de muitas ofertas, de muitas coisas, e nós precisamos guardar o nosso coração. Daniel, mesmo sem templo, ele cultuava a Deus. Daniel, proibido de orar, ele orou a Deus. Depois, se você for ver lá, e, né, entrou em problemas por causa disso. Mesmo com ofertas tentadoras, ele se manteve fiel. Você quer guardar o seu coração? Cultive disciplinas espirituais, oração, palavra de Deus, a leitura, devocional, jejum. Você quer guardar o seu coração? Ame a Deus, o Senhor, sobre todas as coisas e o seu próximo como a ti mesmo. Essa é a palavra do Senhor para nós nesse dia, né? Que nós venhamos a guardar a nossa fé e viver uma vida íntegra e reta diante do Senhor. Eu espero que essa palavra tenha abençoado a sua vida, abençoado o seu coração e peço para você, compartilha essa palavra, né? Você que conhece pessoas aí que estão precisando, faça com que essa palavra chegue ao maior número de pessoas possível. Manda o link, compartilha, porque o Senhor quer fazer milagres e quer levantar uma geração de pessoas que guardam o coração. Muito obrigado pela sua atenção e que Deus te abençoe e até a próxima. Tchau, tchau. Você que foi abençoado por essa palavra, inscreva-se em nosso canal, dê um like e compartilhe o vídeo em suas redes sociais para que mais vidas sejam alcançadas. Deus abençoe.